Voltei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula. Hoje nós iremos continuar a falar sobre a questão do Sudeste, tá? A gente já começou o capítulo, eu vou tentar terminar ele essa semana, tá bom? O capítulo 8. Podem abrir o livro de vocês e podem ir grifando nos locais que a gente vai falando, tá? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu só desabilitar para vocês não ficarem riscando a minha tela, porque às vezes vocês fazem isso. Enquanto isso, coloca o nome no chat aí, por favor, para falar que vocês participaram da aula. Eu gostaria muito que vocês façam perguntas, gente. Tá? Eu tô aqui para responder. Participa comigo, fala comigo. Tá. Lembrando que a gente está falando então da questão do Sudeste, né? E na semana passada nós paramos falando aqui por volta desses aldeamentos, né? Que os jesuítas obrigavam os nativos, né, a viver ali, mesmo que em regiões com grupos que não eram parceiros, não eram amigos desses mesmos, tá? A gente está estudando exatamente sobre isso em história também, tá? Então não vou me atentar muito a aldeamentos, mas você sabe o que é, eu já expliquei em história. Os colonos, então, preferiram capturar... os colonos de São Paulo. Por quê? Gente, São Paulo não deu tão certo a capitania hereditária de São Vicente, que é de São Paulo, quanto outras capitanias, como a de Olinda, Pernambuco, deram super certo com a cana-de-açúcar. São Paulo não foi tão bem. Até tinha cana-de-açúcar, mas não era assim um grande desenvolvimento nisso. Então, essa comunidade, os colonos de São Paulo, não tinham muito dinheiro, eles não conseguiam comprar escravo para trabalhar. E aí eles vão entrar lá no terreno, né, para poder pegar ali os indígenas, como eu falei para vocês, para escravizar, tá bom? Assim como tentar encontrar ouro. Aí eles não conseguiram encontrar ouro. Aí em 1696, se eu não me engano, acontece a descoberta do ouro, eles vão descobrir o ouro, demora uns 10 anos quase para contar para Portugal, e na verdade só conta porque Portugal já estava meio desconfiado, e aí eles falam assim, vamos ser amigos, não vamos contar para Portugal achar que a gente já estava desde o início querendo contar para eles, tá? A terra ainda era de Portugal, ainda era colônia, né? Então os paulistas embrenham ali pelo interior, conhecido como sertão. A gente vai mudar o nome disso, viu? Alguns grupos depois não são mais bandeirantes, esses grupos paulistas vão se chamar sertanistas. Por isso é que é importante ali você lembrar disso aí do sertão, tá bom? Em busca de ouro e escravização dos indígenas. Então é importante saber, os bandeirantes tinham qual propósito? Esses dois. Sempre esses dois, tá, gente? Sempre procura de indígenas para escravizar, como de ouro, né? Pedras preciosas, tá? Então os bandeirantes vão ser as bandeiras, aquelas comunidades ou aqueles grupos que vão em busca disso tudo. A gente vai estudar que aconteceu o bandeirantismo também aqui no Mato Grosso. Não é ainda, em história a gente vai estudar isso, mas para vocês já conhecerem, aprenderem sobre o termo, existem os bandeirantes, que vão pelo mar, não pelo mar, pelos rios, tá? Como o Rio Paraná, Paraguai, que vai ser as monções. Eles também são bandeirantes, mas ao invés de ir pela terra, eles vão pela água, tá bom? E aí os monçoeiros vão chegar aqui no território que antes era Cuiabá, né, que era a capital, eles vão chegar em Cuiabá e vão encontrar ouro e pedras preciosas lá. Mas aí depois a gente volta nisso. Só para vocês saberem que existiu também essa forma de bandeirantismo, tá bom? Os bandeirantes finalmente encontram pedras preciosas ali na região das Minas Gerais. Não é à toa que Minas Gerais tem esse nome, tá? É porque foi a primeira região no Brasil que eles encontraram ouro. Então, essa região torna-se o centro principal da economia do Brasil, tá? Originando vilas, cidades pelo caminho, porque conforme esses bandeirantes, grupos iam se formando para dentro do interior, né, para dentro de outras regiões, tanto eles iam levando, tem uma mulher, vamos para o meio do caminho, aí criava ali uma casinha, né, levava os filhos e ia até criar vilas e cidades assim, iam formando várias cidades, né, várias famílias ao longo do caminho, tá? E crescendo também para que isso possa acontecer. E transportando até o litoral todo esse ouro que vai ser encontrado, né? Caminhos que se transformaram em cidades. Gente, cidades como? Quais são as principais de Minas Gerais? Nossa, a imagem ficou horrível, mas era uma imagem linda. Mariana, eu já fui, que foi aquela que teve o desastre, né, de Mariana, em que uma barragem se rompeu e quase nada sobrou da cidade, infelizmente.
Eu fui antes, né, disso acontecer. Ouro Preto, que é essa cidade aqui que vocês estão vendo, mas tá horrível. Quando a gente foi estudar Ouro Preto em história, eu mostro para vocês as imagens que eu tirei de lá. É um local lindo. Sonho da minha vida poder voltar outra vez. E se vocês tiverem a oportunidade, se alguém perguntar assim, quando você quer viajar? Fala Ouro Preto. Fala Ouro Preto. Fala Minas Gerais. Porque Minas Gerais é um local que tem praia, Minas Gerais tem serra, Minas Gerais tem centro histórico, tem museu, tem ecoturismo, tem de tudo, entendeu? Minas Gerais é fantástico, assim, por um quesito de viajar pelo Brasil. Aí, Ouro Preto, eu entrei até uma mina de ouro, tá, gente? Pessoal, não é grande. Pelo menos a mina que eu entrei, mas tem várias, tá? Você consegue um guia lá e aí você pode entrar na mina. Era um pouco mais alta do que eu tenho 1,53, a mina devia ter 1,70. Que isso não é muito alto, tá? Pelo menos não para tipo, um local que vai sair e entrar gente o tempo todo e pessoas vão ficar lá dentro por horas, tá? É bem apertadinho. Congonhas, que é outra cidade, são João del Rei, Sabará, Caeté e Diamantina, todas regiões, né, que vão ser fundadas ali para fortalecer esse local de mineração, tá bom? Gente, alguma dúvida? Ó, quem colocou o nome no chat? Fabiano, Antônio e Fernandes. Só. Tem gente que não tá nem com o áudio ligado. Vocês verem a situação. Gente, Sudeste com crescimento graças à mineração. Então, o Sudeste vai crescer e vai se desenvolver cada vez mais, tá bom? Tanto que a capital até então era Salvador, a capital do Brasil, tá? E depois ela vai virar Rio de Janeiro, aqui, ó. Sudeste, então, crescendo por causa da mineração e o Nordeste perdendo força, porque agora a gente vai estudar um pouco de história do Nordeste, né? Mas a Holanda vai colonizar a região, uma parte do Nordeste. Quando ela sai de lá, nos 30 anos que ela ficou, ela aprendeu as técnicas de cana-de-açúcar, que praticamente só os portugueses faziam, e vai levar para as ilhas dela. E aí o que vai acontecer é que agora ela vai ter uma concorrência muito forte e vai perder mercado. O Nordeste, então, vai se enfraquecer um pouco, tá? Então, são fatores que a coroa decide que Portugal, a coroa de Portugal vai decidir que o Rio de Janeiro vai ser a capital. São Paulo, por exemplo, nunca foi a capital do Brasil. Então, é Salvador e depois o Rio de Janeiro, tá bom? Por que o Rio de Janeiro? Ah, porque não Minas Gerais? É que o Rio de Janeiro é uma região litorânea, ela é um pouco mais baixo, né, o litoral, do que Minas Gerais, que é mais difícil de chegar. Não é tão longe da produção mineradora. Nossa, as imagens ficam tudo ruim, eu não sei o que acontece. Consequências da mineração. Então, o que gerou isso? Vocês querem que eu fale em que página que eu tô? Mas a maioria desses títulos aí são... Eu tô na página 47, 49, por aí. Além de deslocar, né, o eixo político-econômico do Nordeste para o Sudeste, ocupação rumo ao interior do Brasil, lá com os bandeirantes que a gente acabou de falar, grande crescimento demográfico, incluindo imigrantes. Gente, quando descobrem a mineração, quando descobrem ouro no Brasil, todo mundo vai querer vir em massa, tá? A gente está estudando, por exemplo, história, a América Espanhola, que já descobriu ouro, né, prata e outros objetos preciosos desde o início, o Brasil demora, tá? Lá no finalzinho de 1600 que ele vai encontrar ouro. Então, quando isso acontece, não só vem a galera de outras regiões, né, do Brasil para a região sudeste, fortalecendo aqui, porque todo mundo quer ser minerador, acha que vai ser a forma mais barata de crescer rápido. E na verdade é assim, em história a gente vai estudar isso melhor, mas para vocês entenderem como que funcionava. A terra era dada para a pessoa que tinha mais escravo, tá? Então, quem tem mais ganha mais. Se você tem mais escravo, você ganha mais terras porque você tem condições de minerar. O governo não dava as condições e não é uma coisa barata nem fácil, tá? E aí também vai rolar um grande incentivo para que venha estrangeiros para cá, tá bom? A Europa cheia de problema, né? O pessoal queria fugir das guerras e greves que tinha lá, então muita gente vem sim tentando uma vida melhor, uma vida mais fácil. Quero que vocês lembrem que em 1500 a vida aqui não era 1600, a vida aqui não era muito fácil, não tinha muita coisa, ainda era muito mato, né? E eles não tinham muito dinheiro, assim. Desenvolvendo então, qual que foi o bom
vinda dos imigrantes, né? Eram pessoas, a maioria, que recebiam, né, de alguma forma salário. A gente vai voltar sobre isso depois. Desenvolvendo o comércio interno para abastecer as regiões mineradoras. Então, além das minas, que tinha ouro, pedras preciosas, vai precisar de um comércio para dar alimento para essas pessoas. Ninguém vive de brisa. Ninguém come ouro, né? Não importa o quanto o ouro seja precioso e caro, não dá para comer. Então, as pessoas precisavam, sim, de comércio, certo? Até para gerar economia. Mas aí, lá no final, entre o século XVIII, XX, desculpa, a quantidade de ouro extraída na região das minas se reduziu consideravelmente. A gente já estudou no passado que recursos considerados não renováveis renovam, mas demora muito. Não é um tempo de uma vida. Se a pessoa extrai por 100 anos, uma hora acaba. Ou pelo menos diminui drasticamente, que não compensa o gaste, o desgaste e o dinheiro investido, né, para isso tudo. Então, a população da zona mineradora irá migrar, né, dessa região para outra, uma região mais fértil, então de locais de um solo mais fértil, mais cultivável. E aí a gente tem a relação do café, né? Essas pessoas vão migrar principalmente para Rio de Janeiro e São Paulo. O café, ele foi trazido, né, de outra região, em que ele vai ter uma demanda muito forte no exterior, tá bom? Chegado ao Brasil ali em 1727, trago da Guiana Francesa, tá? Principalmente para a região do Rio de Janeiro, na verdade. Só que ele vai se espalhar tanto, porque vai dar tão certo o tipo de solo da região, da roxa, né, que vai facilitar com que o café dê muito certo. Então, vai espalhar não só pelo Rio de Janeiro, ali chegando São Paulo, Espírito Santo, norte do Paraná e até Mato Grosso do Sul. Olha aí que coisa. Não era Mato Grosso do Sul ainda, tá, gente? Era Mato Grosso. Lembra que a divisão aconteceu só em 77, 1977. Então não é muito recente a divisão do estado. Era antigo Mato Grosso, tá? Gente, se você procurar na internet, café é símbolo de São Paulo, entendeu? Tanto que a região cafeicultora, né, os barões do café vão ser tão importantes que eles vão ser os líderes do Brasil durante um período. Eles vão dividir uma época o governo que eu quero, porque eu sou o dono da economia nacional. Tá? Então, em São Paulo, o café encontrou condições para o cultivo, como a terra roxa, fértil e adequada, né? Um solo e clima adequado para o plantio do café. No século XX, o café tornou o principal produto de exportação do Brasil. Tá? Gente, até hoje, o Brasil é o produtor e exportador maior do mundo de café. Então, a gente é bem importante nisso. Tá? Surgindo assim uma nova classe social, os barões do café que eu acabei de falar. Gente, para vocês terem uma ideia, uma vez lá na Consolação, lá em São Paulo, tem um cemitério chamado Cemitério da Consolação. Eu amo ir lá passear. Por que eu gosto de passear no museu, no cemitério? É porque tem umas lápides muito bonitas nesse cemitério. E é cemitério de gente importante da história. Página 46, obrigada. Wesley. Quero café. Vamos fazer. É que eu não gosto de café, mas vocês podem fazer um café para a próxima aula. É que acho que a gente já acabou o capítulo hoje, mas, gente, realmente, por que eu tô falando, né, do cemitério que eu fui? Porque esse cemitério, ele tem lápides de pessoas importantes. Por exemplo, Monteiro Lobato tá lá, sabe? Que é uma pessoa um grande escritor do brasileiro. Tem gente deitado? Nada disso, não. Senta aí direito para assistir essa aula. Os Barões do Café, então, lá tem a família Craspi, que fala, e Matarazzo, que são as duas maiores famílias de cultivadores de café, tá? De São Paulo. E, gente, o mausoléu da família Crespi, acho que fala, tem 3 andares. E é mármore branco, puro, tem 3 andares. Tipo, você vê os andares, tá? Tem uma escada em espiral. As janelas são dessas coloridas, sabe? Que formam vários símbolos, tipo janela de catedral, de igreja. Gente, é lindo, é lindo, é lindo. Porque eles tinham muito dinheiro, tá? Eles foram muito importantes. Tanto que lá chama-se 400 do café. São 400 anos praticamente mandando no Brasil, tá bom? Porque a economia brasileira vai ser por muitos anos muito dependente do café, tá? Detentores dos poderes políticos e financeiros nacionais.
Ainda hoje, o café tem grande importância comercial, sendo o Brasil o maior produtor e exportador do mundo, tá? E aí, o que que gerou, né, de mudança pós esse período de café? O que que mudou para o Sudeste, que era uma região que não tinha tanto dinheiro assim até então? Grande desenvolvimento graças ao café, uma intensa ferrovia para levar o café para outras regiões, principalmente para o litoral, depois para outras regiões do interior, tá? Que antes disso, eles era praticamente carregado só em mula, animal, né? Então demorava muito. Então, a ferrovia vai ser muito, muito útil, porque ela é um dos custos mais baratos, né, de transporte. A gente vai estudar bastante sobre isso, o impacto da ferrovia no nosso país. Gente, eu quero que vocês pensem o tamanho do Brasil. É um país enorme. Se a gente for pensar o gasto de transporte que a gente gasta em transporte marítimo, em transporte de caminhão, por exemplo, né, rodoviário, com certeza o da ferrovia é menor, porque apesar de ser um alto custo inicial para implantar, ele quase não tem custo para manter. Porque praticamente se mantém sozinho, só deixar funcionando, né? Tem, assim, um outro reparo que você pode fazer na estrada, né? No vagão, alguma coisa assim, mas não é um custo caro a longo prazo, tá? O café nosso seguia Europa e Estados Unidos. Isso é importante aqui, ó, principalmente a questão dos Estados Unidos, tá? Europa também. Com as ferrovias, o custo e o tempo do transporte foi reduzido, então dava até para baratear um pouco o produto, tá? Comparado com, ou então lucrar mais, né? Comparado com levando de animaizinhos. Oi. Pode falar aí quem me perguntou, prof. Prof, sabia que eu sou viciada em café? Se eu não tomar, eu fico com dor de cabeça. Eu não gosto de café. Um dos motivos é porque eu vejo gente viciada, eu nunca quis e eu não gosto de sabor. Todos não são importantes? Todos o quê? Desculpa. Que é uma pessoa importante? Tá falando do. Ah, sim, o cemitério. Sim, todas as pessoas são importantes, mas eu quero dizer, pessoas que foram reconhecidas. Então, ai, você tem que ir lá um dia para você entender. Não é só o Monteiro Lobato e a família Crespo. É que eu gosto de ver mausoléu, eu acho bonito, tá? Pode ser uma coisa estranha? Pode. Mas eu acho bonito. E aí, eu ia lá ver os mausoléus das pessoas. Só porque Até porque, se você pensar bem, a pessoa nem tá mais lá. Entendeu? É só a representação dela. Porque ali a maioria nem o osso não tá mais. Mas eu gostava de olhar as pessoas que já tinham passado ali. Não só as conhecidas, mas desconhecidas também. Quando eu digo importante, quer dizer que, tipo, você entendeu, né? Você tá me zoando por causa de filosofia, que eu sei. Mas grandes escultores, escritores, poetas, quase todos estão lá. E aí eu fui lá ver os mausoléus, porque não dá para ver a pessoa. Então, grandes mudanças, né? Gente, com tudo isso, foi necessário mão de obra. Primeiro porque ué, mas é a mão de obra escrava. Aí surgiu a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Proibiu a escravidão? Não. Proibiu a vinda de escravos. Então, quem estava aqui com escravo podia manter. O que não podia era vir novamente. Ou vir escravos da África, tá? Esses não podiam vir. Estava proibido. Essa daqui é uma dessas leis para inglês ver. Vocês vão entender que a Inglaterra, desde o início, ela é contra a escravidão porque fatores econômicos. Ele quer que tenha mercado consumidor. Se todo mundo não recebe salário, ninguém compra. Então, para a Inglaterra não era bom. E Portugal e o Brasil e Portugal, né? O mesmo só. E a Inglaterra era muito dependente um do outro. Na verdade, Portugal era muito dependente da Inglaterra. A Inglaterra queria que libertasse os escravos, eles não quiseram, aí fizeram a lei Eusébio de Queiroz para não permitir mais que os escravos venham. Quando você fala, então, que alguma coisa é para inglês ver, quer dizer, tipo assim, tem uma lei, mas mais funciona no papel do que de verdade, porque a escravidão continuou, tá? O que não continuou foi o tráfico de escravos.
Então, foi necessário novos trabalhadores para trabalhar nas regiões, né, do café e depois a indústria que vai surgir, na ferrovia, enfim. Ué, professora, mas e os escravos? Então, ninguém queria contratar negro. Achava que não trabalhava, fora que achava que era. Não se paga para negro trabalhar. Então, gente, muitos dos nossos fatores sociais, dificuldade social até hoje é por causa disso. Porque mesmo quando acontecer a libertação dos escravos, a maioria nunca vai ser contratado para trabalhar. E você vive do quê? Não dá para viver de nada, né? A gente precisa de comida, de roupa, pelo menos. Então, vão ser jogados nas periferias e vão ser abandonados lá, tá? A maioria deles. Sendo necessários novos trabalhadores e vai estimular, então, a vinda de imigrantes fortemente, tá? E esses migrantes, sim, vão ser assalariados, substituindo a mão de obra escrava, né, negra. Primeiramente, europeus, porque já tinham, né, Revolução Industrial, já tinha técnicas e tecnologia, já conhecia. Depois, asiáticos, sobretudo japoneses. Nossa, tinha um documentário quando eu vi. Eu tinha a idade de vocês, eu vi um documentário sobre imigração japonesa muito bom na cultura. Mas eu não consigo me lembrar o nome para poder falar para vocês. Era lindo. Agora que entrar. Chegada dos imigrantes, né? Formação de uma grande classe trabalhadora. Agora sim vai ter uma classe trabalhadora e assalariada, tá? Porque antes a linha de trabalho não tinha salário, então eles não podiam consumir também. Agora esse grupo aqui vai poder. Então aumenta também o comércio, porque agora tem mais pessoas que vão ter dinheiro, né? Mais pessoas que têm poder de compra. O comércio pode ser expandido, certo? Impulsionou a economia, introdução de aspectos culturais vindos da Europa, né? Como técnicas de trabalho, técnicas de alimentação, outros idiomas, alguns tipos de festas, que vão sendo tragos desses imigrantes, né? Se a gente pensar bem aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o tanto de imigrante japonês que a gente não tem, com técnicas que se misturaram e culturas que se misturaram aqui com a nossa cultura. Assim como festas. Tem festivais, né, nipo-brasileiros aqui, que são enormes, são muito importantes e as pessoas gostam muito disso, né? De novo, gente, nossa cultura é extremamente miscigenada, não foi só de negro, indígena e europeu, tá? A gente tem outros grupos também que vão vir como imigrantes aqui para esse Brasil, para esse período, tá? A vinda dos imigrantes. O Brasil era um local chamativo porque todo mundo fazia muita propaganda da região, falava assim, nossa, ali tem lugar para trabalhar, num... o pessoal está começando, então tem local para todo mundo, não vai ter dificuldade. Tá? Necessidade de mão de obra, tinha necessidade. A Europa estava em várias crises e guerras, então as pessoas queriam era sair de lá mesmo. Péssimas condições de vida lá, de vida insalubre, que não tinha condições, muitas horas de trabalho, não tinha descanso, então as situações de trabalho eram bem difíceis, né? Lá na Europa, e aí eles vêm achando que vai ser uma oportunidade melhor de vida. Mas, gente, só uma coisa, não está no livro, mas acho que é importante falar. Dizem que o Espírito Santo foi um dos locais mais difíceis de imigrantes chegar, porque lá os imigrantes eram tratados como se fossem escravos. Esses fazendeiros e outros grupos não sabiam tratar empregados assalariados, achavam que podia trabalhar igual escravo, então muitos deles eram espancados e vários outros. Né? Chegou um nível que foi proibido praticamente imigrante entrar no Espírito Santo, porque senão ia ser muito maltratado. A galera tava vendo bem mal, assim, a região do Brasil por causa disso, tá? E aí nós temos um processo de industrialização e urbanização. Gente, como que vai acontecer isso? Como que o Brasil vai se industrializar? Já existia uma indústria? Já, mas era muito fraca, tá? Vai continuar sendo fraca? Vai, mas é um pouco mais incentivada a partir daqui. Em 1500... Ai, Jesus. 1929, então, olha... Os Estados Unidos tiveram um crack na Bolsa de Valores, que é um movimento que vai quebrar a bolsa de valores, vai falir todo mundo, ninguém tem emprego. Então, não, eles eram um dos maiores compradores de café, lembra que eu mostrei para vocês? Então, não vai ter gente mais para consumir o café e eles vão parar de comprar o café brasileiro. Primeiro, o Brasil vai resolver. O próprio governo comprou o café, mandou queimar porque oferta e procura. Já expliquei para vocês, oferta e procura, eu sempre explico. Se tem muita gente procurando
e tem pouca mercadoria, ele pode subir o preço. Agora, se não tem ninguém procurando e tem muita mercadoria, o preço cai. Então, para o preço não cair e o café acabar desvalorizado, o que eles faziam? Queimavam o café, tá? Mas os cafeicultores não queriam ficar no prejuízo. Então, o Brasil comprava, mas isso não durou muito tempo. Não tem como ficar comprando a mercadoria que eles iam vender para o exterior, né? Então, os cafeicultores começam a perder dinheiro. E aí eles começam a precisar ver uma industrialização, desenvolver técnicas econômicas em outros campos. Aí eles fazem uma parceria, né? Governo e o acúmulo de capital desses cafeicultores. Vai surgir as primeiras indústrias nacionais, tá? Muito com esse apoio desses dois grupos. A indústria já existia, mas não era muito significativa. Faltou um não aqui. Vou pôr um não depois. A industrialização ganhou força principalmente em 1940, com Getúlio, após, né, 1940, com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que são os dois presidentes que mais vão investir em industrialização, tá bom? Só que ainda assim, a industrialização deles não vai ser tão focada na interna, eles vão favorecer o mercado externo, tá? Cafeicultores de São Paulo investindo, eram eles que estavam investindo na industrialização. Então, eles focaram a industrialização no Sudeste, tá? Vai ser as principais regiões econômicas de industrialização da região. Esse mapa aqui é bem interessante, olha a produção, né, do país. Principalmente nas capitais do Sudeste, tá? Grande contingente de pessoas, o que vai gerar tudo isso? Grande número de pessoas, mão de obra qualificada, tá? Que vão vir, oferta de emprego para os imigrantes, que seriam mão de obra qualificada, pessoas de espaço rural vindo também para a cidade em busca de melhor qualidade de vida, principalmente do Nordeste, como a gente estudou, né? Lembra o sertão? Região extremamente seca, não são locais que têm água durante todo o ano, então tanto pessoas quanto animais acabam morrendo, eles vão migrar, né, para regiões que não tem. Gente, todo o Nordeste falta água? Não, a gente falou sobre isso, tem locais que tem água sim, tá? É o sertão especificamente, que é uma região ali mais difícil, tá? De mais seca. E aí, muitas dessas pessoas vão migrar para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. Minha família mesmo foi dessas. Meus tios, minha mãe foi com 16 anos para São Paulo. Saiu, né? Ela era da região do Agreste e ela foi para São Paulo em busca de uma vida melhor. Ela foi em 77, eu acho, por aí. Então, né, em 1970, quase metade dos 10 milhões de imigrantes que vieram da Europa, Ásia, enfim, para cá, foram para a região sudeste, o resto foi espalhado pelo Brasil, e dessas 10 milhões, dessas 5 milhões, né, aproximadamente, a maioria foi para São Paulo e Rio de Janeiro, pelas grandes influências, né, por serem cidades que têm muita indústria, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Por favor, se não tem dúvida, leia o capítulo durante a semana. Eu preciso que vocês leiam, porque senão vocês não sabem se tem dúvida. Vocês me escutam e talvez não tá entendendo nada. E tá achando que tá tudo fácil. Porque aí, depois eu faço pergunta, o povo não sabe falar. Isso é uma pergunta que eu acabei de falar, de explicar. Tá bom. Gente, quem não colocou o nome no chat, por favor, coloca aí, tá? Porque a aula falta 5 minutos para acabar a aula. Grifa com uma cor quando não entende e outra quando acha interessante. Eu faço isso. Tá que acabou meus canetões, né? Acaba em uma semana meus canetões. Para tudo isso se desenvolver, são necessários também investimentos na infraestrutura, tá bom? E principalmente para a indústria acontecer. E aí vai surgir também esse movimento de urbanização crescente para a infraestrutura do local, como o número de pessoas crescente também. Então, é necessário outros recursos, como ferrovia, rodovia, hidrelétrica, para gerar energia, né, para tudo isso. Isso daqui para transporte do alimento, produto que vai ser industrializado, enfim, os portos, para poder extrair, né, para outras regiões, e aeroportos, que não é muito comum usar, porque é um transporte relativamente caro, mas usa-se também, depende do tipo de produto, tá? Desenvolveram, então, a agropecuária, que abastecia a indústria com produtos, né, de matéria-prima. Pode ser, por exemplo, como que a agropecuária vai influenciar na indústria? Se for indústria alimentícia, vai. Lembra que nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo? A gente não consome muito produto assim.
mas não quer dizer que a gente não produza. Ainda assim, por exemplo, tanta coisa congelada que a gente não tem na geladeira. Da Sadia, Perdigão, Seara, enfim. Gente, toda vez que eu colocar pop, é de população, tá bom? E também, além, desenvolveu então a agricultura, que abastecia a indústria e tinha uma forte relação com o crescimento populacional, que vai crescendo por causa dessa indústria, e é uma indústria que vai fortalecer a economia da população, tá? Então, um vai desenvolvendo o outro. Isso vai gerando um processo de industrialização, vai também crescer as cidades, tá? Aconteceu em conjunto, na verdade, com o crescimento das cidades, a formação de ocorreu a formação não só das principais, né, as capitais, mas outras menores, que vão ser importantes, não só porque tem indústria, mas porque tem outras questões de hidrelétrica, produções ou históricas, né, que vão ser importantes também para que todo esse conjunto dê certo, estabelecendo regiões de metrópoles, então grandes cidades, né? Então nós temos aqui as cidades do Sudeste, Rio de Janeiro, principalmente a capital, comanda uma gigantesca aglomeração, né? 80% da população estadual está ali na região da capital, né? Destaca-se com as plataformas de petróleo. Olha só o tanto de coisa aqui no Rio de Janeiro, tá? O Museu do Amanhã, bondinho. Então tem recurso natural, tem recurso histórico, tem praia, tem tudo, né? São Paulo também. São Paulo, além da capital, que já é uma metrópole, né, a maior do Brasil, vários outros centros urbanos existem em São Paulo, tá bom? No estado de São Paulo. Grande projeção econômica. Santos, por exemplo, é uma região portuária com petroquímicas e siderúrgicas que facilita o comércio estrangeiro, né, com o exterior. São José dos Campos é um polo industrial e setor aeronáutico, então eles constroem ali aviões, né? A aeronáutica do avião, né? Não é do navio. Campinas tem uma região com expressão demográfica e econômica muito forte, tá? Não são as únicas, mas peguei aqui algumas, o livro traz até mais, tá? Nós temos outras, Espírito Santo, com a capital Vitória, tem os seus balneários muito fortes. O que é um balneário? Essas regiões que são de água, aqui no Mato Grosso tem bastante também, que você pode acampar e ter contato direto com a natureza, dá para tomar banho, né, de água natural. Tem os centros urbanos, atividades industriais também ali no Espírito Santo. E aí nós temos Minas Gerais, que tem Belo Horizonte como capital, tá? Que só em Belo Horizonte você tem centro urbano, polo industrial, cidade com acervo histórico-cultural, mas dentro de Minas Gerais também tem o Triângulo Mineiro, que é um polo industrial e atividade pecuária gigante, tá bom? Gente, 1 minuto para a aula acabar. Alguém tem alguma dúvida? O Sudeste é uma das, hoje, né? É uma das principais regiões com habitantes do Brasil, tá bom? É o número mais elevado. Densidade demográfica de 87 pessoas, habitantes por metro quadrado. É muita gente. Aqui no fundo até trouxe para vocês uma imagem com o tamanho, né? As pessoas. Densidade demográfica, 95,95% vivendo em espaço urbano. Então, nós temos poucas pessoas vivendo em espaço rural aqui nessa região. Metade da indústria brasileira está nessa região. Queda de investimento. Gente, acho que não vai dar tempo de entrar sobre o assunto, mas aí na semana que vem eu volto. Faltou 3 parágrafos, 3 slides, tá? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchauzinho. Coloca o nome da chamada que não pôs.